A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe você e sua família. Bom, esse nosso canal é um canal cristão, então eu coloco conteúdo cristão nele, por isso que falamos da Bíblia neste canal. Para você que não me conhece, sou Luiz Gonçalves e você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não é inscrito, eu peço por favor que se inscreva, esteja ajudando o nosso canal para que o conteúdo dele seja divulgado também para mais pessoas. Deixa o seu likezinho que fortalece muito os conteúdos. Eu estou aqui com um texto aqui no capítulo 7 do livro de Mateus e versículo 24 que fala a respeito dos dois alicerces. Bom, meus irmãos, às vezes eu vejo conteúdos cristãos aí no YouTube, mas são palavras que são pregadas que é só palavras de bênção, sabe? Nada contra, porque Deus ele é o abençoador. Tudo que nós temos vem dele, isso eu não discordo. Mas a vida não é só disso, porque dá a impressão que às vezes é só Deus que tem compromisso com a gente, e parece que a gente não tem compromisso com ele. Mas eu queria falar sobre isso nesse vídeo. Fique até o final, para que você possa entender. Capítulo 7, versículo 24 de Mateus diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combater aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra, né? E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, como eu havia dito aqui para vocês, bênçãos é de Deus, isso faz parte do cristianismo, porque Deus, ele é o abençoador. Mas a gente não vive só assim. Nós temos compromissos e responsabilidades. Jesus ele diz: assemelhá-lo-ei, o homem prudente, ao homem que escuta as minhas palavras. A Bíblia não tem só bênçãos, ela tem responsabilidades também. Ela tem juízo, tem condenação. Então a gente precisa estar por dentro desse negócio, porque senão a gente pode estar sendo edificado sobre a areia. Eu vejo tanto conteúdo na internet, é um receba, 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 é chave de casa, é chave de carro. Mas e aí, como é que vai ficar se não tiver a verdadeira palavra? Eu abençoo muitas pessoas também no canal com as palavras, em orações, peço para Deus derramar chuva de bênção, sim. Mas se eu não der o conteúdo que Deus ele pede, meus irmãos, a nossa casa será edificada sobre areia. E no dia do arrebatamento Jesus vem. E se a gente tiver edificado na areia, a gente fica, a casa cai. Precisamos estar firmados na rocha, que é a palavra, é os mandamentos de Deus. O que diz nos mandamentos dele? O que Jesus ele ensina? Qual é a conduta cristã? Deus ele tem um compromisso conosco, mas nós também temos um compromisso com ele, de cumprir os seus mandamentos. Hoje em dia eu já notei que quando se fala de seja fiel, essa palavra está se dizendo a quem dá oferta e dízimo na igreja, sabia? Quando você escuta alguém dizendo na igreja, seja fiel, irmão, é no momento da oferta. Agora é o momento dos dízimos e das ofertas, seja fiel a Deus. Meus irmãos, ser fiel a Deus é cumprir os seus mandamentos. O que diz na palavra? Seja fiel à sua mulher, respeita seu pai e sua mãe, seja submisso às autoridades. Não murmure no seu emprego. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, Paulo escreveu lá para os Efésios, que até no emprego tem que respeitar os patrões, que naquela época eram chamados de senhores, que os servos sejam submissos aos seus senhores como ao Senhor. E ninguém fala mais disso. Hoje em dia, quando se fala de fiel, o sinônimo de falar fiel na igreja é aquele que dá dízimo e oferta. Mas, meus irmãos, eu trago sempre esses conteúdos. Por quê? Porque o meu conteúdo é sobre a palavra de Deus.
Falar sobre as bênçãos, sim, mas a palavra não pode ficar para trás. Porque se Deus, desculpe, irmãos, porque se Deus ele tem um compromisso conosco, devemos ter compromisso com Ele também. Que Deus te abençoe cada dia mais, em nome do Senhor Jesus.